Olá, meus amigos. Nós estamos tentando explicar a Constituição para a garotada de 18 anos, para a moçada de 17 a 20, 21 anos. Um primeiro contato, uma visão geral da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós já dissemos, são 9 títulos, e nós estamos agora neste encontro tratando do título 8º, que diz respeito à ordenação da vida em sociedade. E hoje nós vamos tratar de uma das seções do capítulo 3º, que diz respeito à educação. Esse capítulo 3º trata da educação, da cultura e do desporto, mas nós vamos ficar hoje apenas na educação, que é fundamental para o nosso país. O que é que diz a Constituição a respeito desse tema, a educação? Em primeiro lugar, a Constituição diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E tem como objetivos 3 a serem atingidos: o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Vejam que são 3 objetivos amplos e importantíssimos: o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Estes são os objetivos da educação em nosso país, conforme o artigo 205 da nossa Constituição Federal. Muito bem, a Constituição ainda diz quais os princípios que vão reger a educação. E ela então lista, em primeiro lugar, a igualdade de condições de acesso a todos e de permanência na escola. Igualdade de condição de acesso a todos, sem qualquer discriminação, e de permanência na escola. Depois, um segundo princípio é o da liberdade. Então, no nosso país, há uma liberdade de ensinar, de criar, de pesquisar, de se manifestar, liberdade de métodos didático-pedagógicos, científicos. Está assegurado o pluralismo didático-pedagógico. Isso é muito importante, porque nós vivemos numa democracia, não em uma ditadura. De maneira que a liberdade para educar é plena no nosso país, sem que possa se ferir a lei, é claro. Um outro princípio fundamental é a da gratuidade. O ensino no Brasil, público, em estabelecimentos públicos, ele é gratuito. Não há necessidade de pagar qualquer coisa. O Estado sustenta e paga os professores, mantém as escolas, e para os educandos, aqueles que frequentam a escola, o ensino é público. Um outro princípio que a Constituição estabelece é o da valorização do professor, de todos aqueles que trabalham na educação escolar. E ainda, a Constituição reclama que a gestão das escolas, do ensino público, seja democrática, ou seja, que conte com a participação dos pais dos educandos e de membros da comunidade. Um princípio que não é atendido hoje no Brasil, mas que a Constituição exige que seja atendido, é o da garantia de padrão de qualidade. Garantia de padrão de qualidade. Você que está me ouvindo pode exigir do Estado, do município, padrão de qualidade para o ensino público. É seu dever e é seu direito, porque a Constituição, em outro artigo, diz que a educação é um direito público subjetivo. É um direito público subjetivo. E se a autoridade pública não satisfaz este seu direito público subjetivo, que você tem a educação de qualidade, você pode
responsabilizá-lo, porque a Constituição diz que a autoridade pública é responsável por fornecer um ensino público de qualidade. Você pode se valer dos defensores públicos ou de advogados particulares para garantir a qualidade do ensino público no país, no seu município. E responsabilizar a autoridade competente pelo fornecimento deste ensino com a garantia de qualidade. Isso é muito importante. Esse seu direito, que talvez você não soubesse, está consignado, está escrito na Constituição do nosso país, tema da nossa conversa de agora, de hoje. Com respeito às universidades, elas gozam de autonomia. As universidades e os institutos de pesquisa gozam de autonomia e podem contratar profissionais estrangeiros na forma da lei, professores de outros países, para vir aqui colaborar conosco. Muito importante é que o Estado, em razão da Constituição, tem a obrigação de fornecer a educação básica obrigatória. A educação no país é obrigatória e o Estado tem de fornecer as escolas para que esta educação obrigatória seja atendida. Esta educação obrigatória, gratuita, ela vai dos 4 anos de idade até os 17 anos de idade. Então, se você tem, ou se o seu amigo tem, ou se o seu parente tem de 4 a 17 anos de idade, ele tem direito à educação básica, obrigatória e gratuita, a ser fornecida pelo Estado com a garantia de qualidade e padrão de qualidade que você pode exigir através do defensor público ou do advogado particular. Ainda, a Constituição estende direito à creche ou pré-escola até os 5 anos de idade. Nós sabemos, pela leitura dos jornais, pelos dados estatísticos, que muitos municípios não fornecem um número de creches suficiente para a sua população infantil, de até 5 anos de idade. Ora, as mães destas crianças que estão fora da creche, porque não encontram vagas, podem socorrer-se dos defensores públicos, para que eles, como advogados concursados, exijam da prefeitura o fornecimento destas vagas. Os prefeitos são obrigados a fornecer as vagas necessárias ao atendimento da população pré-escolar, infantil, até 5 anos de idade. O político não faz favor algum em prometer abrir mais creches para atender o número que falta. Ele está obrigado pela Constituição. Se ele não o fizer, ele poderá e deverá ser responsabilizado através da justiça por falta de cumprimento de um seu dever constitucionalmente estabelecido. É importante conhecer a Constituição para que a gente saiba quais são os nossos direitos e os caminhos para que a gente possa exigi-los se eles não estão sendo satisfeitos por aqueles que têm a obrigação constitucional de satisfazer, de fornecer a prestação do serviço. No caso, a educação escolar gratuita dos 4 aos 17 anos, a educação básica, e a pré-escolar em creches até 5 anos de idade. Tudo gratuito. Muito bem. Um outro ponto importante é que os recursos a serem financiados ou que vão financiar a educação, a própria Constituição estabelece que a União tem de dispor do seu orçamento o mínimo de 18% do seu orçamento
que deve ser aplicado na educação. Agora se batalha para que os recursos do pré-sal também sejam aportados à educação. Já está estabelecido que 75% desses recursos irão para a educação. Há uma campanha que pede que 10% do orçamento todo vá para a educação. Mas a Constituição diz aqui que a União aplicará 18% dos recursos à educação. E os estados federados, os estados federais, Estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, todos os estados da federação e todos os municípios, São Paulo, Campinas, Fortaleza, todos os municípios são obrigados a aplicar 25% do seu orçamento. Então, os estados e os municípios terão de aplicar, no mínimo, 25% do seu orçamento na educação. A União, 18%. De maneira que a Constituição, ela traz os princípios, os objetivos e os meios financeiros de recursos para sustentar a própria educação. Eu vou encerrar este tema, esta pincelada geral, reforçando que você tem direito à educação básica gratuita dos 4 aos 17 anos e tem direito à pré-escola, seus filhos, seus parentes, seus amigos, a educação infantil em creches e pré-escola até os 5 anos. Tudo gratuito. E este é um direito considerado pela Constituição como um direito público subjetivo, quer dizer, cada um de nós tem esse direito. Cada um que se encontre nesta situação tem esse direito. Ora, você jovem pode se valer, através de seus pais, de um defensor público para defendê-lo nos seus municípios, caso estas regras não estejam sendo cumpridas. É muito importante que você reivindique a creche, reivindique a escola obrigatória, básica, gratuita e de qualidade, porque a qualidade está aí como exigência da Constituição, porque não há país que progrida sem que o seu povo seja educado, seja instruído, tenha acesso aos conhecimentos que hoje são enormes na ciência, e a gente pode pesquisar isso também pelos novos meios de comunicação, os novos meios da era tecnológica, da era digital, os meios tecnológicos e digitais. De maneira que eu espero que você esteja estudando, que pense que estudar é um princípio para a vida toda, não pare de estudar. Até hoje eu estudo, até hoje os meus amigos estudam, e para que a gente não apodreça, é preciso que a gente vá se atualizando. Esse é o meu recado para todos os que estão me ouvindo hoje. Um abraço e até o próximo encontro.